Né, Ademar? Vamos falar aqui um pouquinho do Corinthians. Preocupação principal do Corinthians hoje, eu acho que é a manutenção do Depay e do Yuri Alberto, correto? Eu acho que é um novo presidente. Também. Bem colocado, Ademar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Depay, a gente falou aqui no último programa Semana passada. do que a gente pagou a dívida, tal. O Corinthians, já para aliviar a folha de pagamento, o presidente interino chegou e falou o seguinte: já vendeu o Coronado 2 milhões por mês, cara. É isso. O salário do cara, 2 milhões por mês. E ele já foi anunciado pelo Al-Shabaab, alguma coisa assim, né? Ele já foi anunciado até o Coronado. Antes mesmo do Corinthians oficializar, ele já foi anunciado. 2 milhões não dá. 2 milhões por mês não reserva. Não dá. E aí, o Giovani também, que o contrato encerraria, ele não queria encerrar. Palácios foi embora pro Áustria. Já coisa, o Palácios, enfim. O Corinthians tem que aliviar a folha de pagamento, é a primeira coisa. Só que você tem que segurar pelo menos um time base igual o São Paulo, que você possa brigar nas Copas. Né? Lembra que eu falei pra vocês aqui lá atrás? Se eu sou o Corinthians, eu largo a Sul-Americana e penso só no brasileiro. Eu tenho um time pra brigar só numa frente. Concordo. E dá pra você brigar numa frente, né? Então acho que agora, mas em que pese tudo isso daí, eu acho que agora vai ser referendado, provavelmente pelo Conselho, o impeachment do presidente. E aí Augusto Melo. Augusto Melo. E aí o atual interino vai fazer a eleição. E nessa eleição, o Corinthians precisa ver o seu caminho, cara. Sem dúvida. Ele precisa fazer o seu caminho, porque o novo presidente precisa dar um basta nesse negócio do estádio, precisa ver que a torcida tá tentando ajudar, precisa dar um basta. 80 jogadores nessa categoria de base. 80 jogadores. E teve cara lá de conselheiro, filho de conselheiro, filho de patrocinador. É um problema sério. Filho de patrocinador. Então, cara, o novo presidente precisa fazer Às vezes isso. o acordo Estourar essa bolha. Às vezes é o acordo que o cara tem que fazer pra ganhar, ele fica sabe muito caro, disso. velho. Fica muito caro. Os Os acordos que o cara tem que fazer. E por outro lado, você tem uma oposição, que ele dera pro Andrés, que nunca ia deixar o cara dirigir. A gente conhece. Ali ele foi sabotado pra caramba. Então ele errou e foi muito sabotado também, porque os caras estão lá 30, 20 anos governando. Eu vou o Corinthians. Não é fácil, cometer não, uma cara. inconfidência aqui. O filho do Ricardinho tava na base. Sei. E derrubaram ele com uma coisa estúpida, alegando uma. Não vou nem citar aqui, mas derrubaram o filho do Ricardinho, porque o filho do Ricardinho foi colocado na base para falar das mutretas e evitar a mutreta no Corinthians. E ele falou para Augusto Melo e falou para mim no final do ano, em dezembro, no jogo do Odinei, o Augusto Melo vai cair. Olha só. Em dezembro. Ele é honesto, não sei o quê, mas ele tá se envolvendo com um monte de cara desonesto. Então. E aí, o Dinei era da base. Sim. Aí teve aquela debandada, né? Os caras foram tudo começando a debandar. Por quê? Como você pode contratar 80 jogadores? Nós estamos em julho, 80 para base? É muita coisa. É absurdo. Não existe. PA, agora para você. Qual a importância de manter essa base que o Ademar falou, com talvez os 3 principais jogadores? Eu vou falar Depay, o Garro, que para mim foi o melhor jogador do Corinthians ano passado, e o Yuri Alberto. Esse é o grande desafio, né? Diante dessa vulnerabilidade que o Corinthians se encontra, desafio porque os empresários, o staff do Garro, por exemplo, já anunciaram ali que estão abertos a negociações. E o Garro está sentindo aquele desconforto por um monte de coisas que já aconteceram, né? Inclusive por causa do Depay, o número da camisa, aquela história toda. Então, esse é o desafio. Só que o Corinthians está num processo muito vulnerável. Eu não tenho certeza se eles vão conseguir ainda. Mas se conseguir, o Corinthians ganha. Agora ganha aí uma sobrevida para o segundo semestre. Agora, se perde o Garro, perde o Depay, um dos 3, eu acho que mais o Garro, acho que a perda mais impactante e o Yuri Alberto. Realmente fica um segundo semestre muito difícil para o Corinthians. Ademar, dizem que o Corinthians está negociando. O Biel melou. Melou, caso né? do Biel melou. Dizem que o Corinthians está tá no mercado tentando vender 2 jogadores. Félix Torres e o meia Breno Bidon. O que você acha disso? Acho que o Bidon tem mercado e o Félix Torres você tem que se livrar dele. Vai com Deus, né? Vai com Deus. Eu não gosto dele, cara, sinceramente. Acho que dinheiro o Corinthians pega no Bidon. O Corinthians, e o Bidon é criado em casa, não sei também, que você sabe que o Corinthians tem esses negócios na base, ele dá percentual para um monte de gente aí que dá dinheiro pro clube e tal. Eu não sei qual é o percentual. Venda, né? Mas é um moleque com potencial de Europa. E aí você pode pegar uma grana. O Corinthians hoje vai ter que fazer isso, cara. Vai ter que fazer. Por exemplo, eu acho, tomara que eu esteja errado, o Yuri Alberto, o Depay e o Garro, eu duvido que os 3 fiquem.
Eu também Você acha que sai pelo menos um deles? Eu acho que um deles sai. E acho que, pela necessidade. E acho que pela necessidade. Alessandro Miranda entrou aqui. Se eu sou o Flamengo, eu vou lá e pego o Garro pra substituir o Arrascaeta. Joga muito, né? Eu gosto muito desse jogador, cara. Porque o Arrascaeta é aquele cara que a gente sabe que não pode jogar quarto domingo. A gente sabe disso. E o Garro tá na plenitude. Eu acho que Nossa, ia casar bem com o Flamengo, hein? Eu tô dando uma sugestão aqui de mercado, né? Que eu não tenho nem. Não tem nada. Não tem nada dessa negociação, não. Tô falando o que eu faria com o dinheiro. Senão eu vou falar que, eu tenho. É exclusivo do Neymar. Não. Fizeram um corte. Foi uma sugestão. A Ademar afirmou que o Garro vai pro Flamengo. Bomba do Ademar. Garro vai pro Flamengo. É uma assim, eu só tenho dinheiro. Eu concordo com você, Ademar. No Palmeiras eu falo que é meio louco, né? O Corinthians não faria essa negociação com o Palmeiras. Então, de repente, num time do outro estado. Sim, eu concordo com você. Eu acho que seria um grande reforço, né, cara? Um grande reforço. Mandar um abraço aqui para Alessandro Miranda, que entrou aqui com a gente também via TikTok. E aí, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Não, mas o último do Corinthians, para encerrar, é o seguinte: o atacante Carlos Vinícius, do Fulham, na Inglaterra, foi oferecido ao Corinthians ou tem uma negociação em aberto. O quanto fortaleceria o elenco do Corinthians? Vocês acham que é um reforço bom? Não? O que vocês... o que você acha? Será que vai custar muito caro e o Corinthians não... Técnica, vamos fazer a avaliação técnica. Ninguém lembrava desse cidadão aí, que ele não jogou nada na Inglaterra, lá e tal, tinha poucos gols. Aí o São Paulo, para variar, a diretoria de São Paulo investiu esse cidadão. Aí o torcedor de São Paulo, que sabe que essa diretoria é fraca, foi lá e colocou ele. Timão, Daí aí mostraram pros imbecis que comandam o futebol, não interessa mais. Então, eu acho que só se for pro ser torcedor. Porque assim, jogou lá fora, jogou nada, né? Mas como aqui, é aquela coisa. Ele jogava, se vier, ele jogava na Inglaterra. Tá, mas vier por 300, 400 pau no melhor Corinthians, deixa embora. Você tem o Júlio Negão lá, traz o Negão da base, cara. Isso. Carlos Você acha que não reforça nada o Corinthians, então? Nada isso aí. Não é um grande reforço para o Corinthians. 1, 2, 3, come on!